Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo aula de teologia. Nós estamos falando sobre angelologia, a doutrina dos anjos, e hoje iremos iniciar a segunda aula. Estamos no primeiro período da segunda aula. Vamos falar sobre um anjo específico que existe na Bíblia, chamado de o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Lembrando a todos que o nosso instituto é o Ceftademini, Instituto Ceftademini, e o nosso estudo é um médio avançado. É um médio avançado, é um curso avançado de teologia, é um médio avançado. Então aqui está a apostila de angelologia, onde nós iremos estar discorrendo dentro do assunto aqui, neste momento. A nossa teologia é uma teologia ortodoxa, doutrinária e conservadora. Nós falamos no estudo passado, na aula passada, sobre a origem dos anjos. Bom, nesta aula de hoje, então, como eu já disse, iremos falar sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que é um anjo que merece um estudo específico, falando somente dele, detalhadamente, porque é um estudo de muita importância. O anjo do Senhor. Vamos lá. Quem é esse anjo misterioso, chamado de o anjo do Senhor? Você já parou para pensar, para observar, para analisar? Quem é este anjo misterioso, chamado na Bíblia de o anjo do Senhor? Então vamos lá, né? Por que este anjo é um anjo misterioso e a gente chama de um anjo específico? É porque na Bíblia, todas as vezes que vai falar a palavra anjo, anjo está escrito com letra minúscula, com A minúsculo, com A minúsculo. Mas todas as vezes que a Bíblia vai falar deste anjo específico, que é o anjo do Senhor, é falado com letra maiúscula. O A do anjo é maiúsculo e o Senhor também é maiúsculo. Por isso este anjo é um anjo específico. Vamos falar dele aqui. Quem é ele? Quem é este anjo? Temos aqui um ensino de grande importância, por causa grande importância que, por sua vez, causa uma confusão muito grande entre os cristãos. Está estritamente relacionado
com as aparições de um anjo denominado o anjo do Senhor. Então vejamos que esse ensino ele está estritamente relacionado com a aparição de um anjo que não aparecia sempre, ele só aparecia em datas especiais para trazer notícias especiais que outros anjos não podiam trazer. E este anjo, ele está denominado como o anjo do Senhor. Lembrando que é anjo com letra maiúscula e Senhor também aqui está maiúsculo. A maneira pela qual esse anjo é descrito distingue-o de qualquer outro ser criado. A maneira com que este anjo está descrito distingue-o de qualquer outro anjo, quer dizer, diferencia ele de qualquer outro anjo. Muito bem. Logo, este anjo aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento. Vale lembrar que a palavra anjo significa simplesmente mensageiro. Porém, encontramos várias passagens na Bíblia onde o anjo do Senhor é chamado de Deus. Olha, começou aqui a abrir o nosso entendimento para começar a compreender que anjo misterioso é este, porque em várias passagens bíblicas este anjo misterioso chamado de anjo do Senhor é chamado de Deus e chamado de Senhor. Vamos conferir na Bíblia Sagrada? Leamos Gênesis 22, do 9 ao 12. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o teu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Muito bem. O que apareceu para Abraão aí foi o anjo do Senhor. Não foi outro anjo criado. Não foi outro anjo criado. Foi o anjo do Senhor. O anjo específico, podemos dizer que foi o próprio Deus. O próprio Deus. Vamos continuar? Aí mesmo em Gênesis capítulo 32, versículo 20. E direi também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu aplacerei como presente que vai adiante de mim, e depois verei a tua face, e porventura ele me aceitará. Muito bem. Gênesis 32, 20. Êxodo, capítulo 3, versículo 2 a 4.
Êxodo 3, versículo 2 a 4. É. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver... Vendo o quê? O Senhor. Repete, vendo o... E vendo o Senhor... O Senhor. Que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da Bradou? sarça. Deus a ele. Deus a ele. Do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés. E respondeu-lhe: eis-me aqui. Tá vendo? Que quando diz aí o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça ardente, e naquele momento o Senhor Deus falou com Moisés no meio daquele fogo na sarça ardente. Então este anjo é o anjo do Senhor, ele é o próprio Deus. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho sobre isso aqui. Juízes 6 e 21 até o 24. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na tua mão, e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Gideão, ele contempla o anjo do Senhor que estendeu ali o cajado e colocou fogo no holocausto, no sacrifício. Gideão ficou temeroso porque naquela época existia uma tradição que se alguém visse Deus, morreria. Eles tinham medo. Gideão achou que ia morrer, porque ele tinha visto o anjo do Senhor, e ele falou que ele viu Deus. Aí Deus falou com ele que ele era para ele ficar em paz, que ele não morreria. Então Gideão viu ali o anjo do Senhor, o próprio Deus. Lê também no mesmo livro aí, capítulo 13, versículo 16 a 22. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre a penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a tua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a tua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse:
certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Temos visto a Deus, olha aí. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém. Está vendo? Este anjo aí específico, chamado de o anjo do Senhor, ele aparece para Manoá, o pai de Sansão, e quando Manoá oferece ali o sacrifício a ele começa a subir juntamente com a fumaça, e Manoá então começa a perguntar: qual é o seu nome? Ele diz: por que perguntas o meu nome? Visto que é maravilhoso. E lá no livro do profeta Isaías, o profeta profetizou acerca de Jesus. Então aí era uma cristofania, né? Falando assim, ó, o nome, um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então é esse maravilhoso que apareceu lá para Manoá, o pai de Sansão. No estudo de angelologia é apresentado alguns pontos de vista sobre anjo do Senhor. Então, nesse estudo aqui de angelologia, nós vamos apresentar alguns pontos de vistas que vai falar sobre o anjo do Senhor. Vamos lá? Letra A. O anjo do Senhor refere-se a um anjo especial enviado da parte de Deus. Esse anjo é um tipo de representante do próprio Deus, que executa suas ordens. Letra B. O anjo do Senhor é uma teofania. O que é teofania? Teofania é uma manifestação de Deus, ou podemos dizer, Deus em figura humana. Isto é teofania, tá? É Deus em figura humana, em figura de homem. Então isso chama teofania. A palavra teo é Deus, fania, figura humana. É isso aí. Então é uma teofania. Como o homem não pode ver Deus, porque a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Então, se o homem ver Deus, o homem morre. Moisés viu ele só pelas costas e caiu quase morto em cima da penha, né? Teve outros que o profeta Isaías também, ele viu uma visão, somente uma visão, e ele começou a querer morrer, disse que ia morrer, né? Então, quando Deus ou Jesus Cristo no Antigo Testamento queria manifestar-se ao homem, ele manifestava em forma teofânica ou em forma cristofânica. Teofania ou cristofania. Como eu disse, teofania, Deus em figura humana, e cristofania é o próprio Cristo em figura humana. Amém. Esta afirmação deve-se ao fato deste anjo falar
na primeira pessoa em nome de Deus, receber adoração e levar o nome de Deus. Este anjo específico, chamado de anjo do Senhor, é o único anjo na Bíblia que todas as vezes que alguém prostrou para adorá-lo, ele recebeu a adoração. Ele recebeu a adoração. Ele também recebeu o nome de Deus. Ele aceitou ser chamado de Deus e de Senhor. Observamos que os demais anjos não aceitavam ser chamado de Deus, nem de Senhor, e nem aceitava ser adorado, ninguém prostrar e adorá-lo. Veja que quando o apóstolo João, ele prostrou, ele diz assim: e prostrei-me aos pés do anjo que me falava para adorá-lo. Mas ele disse: não faça isto, eu sou conservo teu e de teus irmãos, adore a Deus. Quer dizer, anjo não aceita adoração e não aceita ser chamado de Deus e nem de Senhor, mas o anjo do Senhor ele aceita, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Muito bem. Letra C. O anjo do Senhor trata-se de uma cristofania, isto é, uma manifestação de Cristo. Lembrando aos nossos alunos que estamos na página de número 5 da nossa apostila. Vamos continuar? Seja o anjo do Senhor um anjo especial de Deus, ou uma teofania, uma coisa é certa: esse anjo não era um simples anjo da corte celestial, visto que ele aparece somente em ocasiões muito especiais. Tem um outro detalhe aqui a ser observado, é que as coisas realizadas por este anjo, que é o anjo do Senhor, são próprias dele mesmo. Ele não é um anjo mandado, ele não é um anjo enviado por Deus, ele não é um anjo mandado, ele é um anjo que ele age por sua própria conta, ele realiza, ele faz, só um minuto, ele realiza as coisas por ele próprio, e nenhum outro anjo é concedido o poder de realizá-las. Então este anjo, o anjo do Senhor, ele realiza coisas que a outro anjo não é concedido a realizar, só ele, porque ele é o próprio Deus. Esse anjo é um caso isolado, porque nenhum outro anjo repetiu as realizações do anjo do Senhor. Nenhum outro anjo repetiu as realizações
Senhor. Amém? Muito bem. Logo, o anjo do Senhor apareceu a Agar quando esta fugia da casa de Abraão. Gênesis 16, versículos 7 a 14. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai-Roi, eis que entre Cádiz e Berede. Viu que este anjo do Senhor que apareceu a Agar, ela está chamando ele de o próprio Deus. Próprio Deus. Existe 4 vezes nesta passagem a expressão anjo do Senhor. 4 vezes nesta passagem a expressão anjo do Senhor é usada, mas no versículo 13, nós lemos: E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Olha, este anjo do Senhor, quando ela foi falar com ele, diz assim, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, dizendo: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei também para aquele que me vê. Agar reconheceu esse anjo do Senhor como o próprio Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também apareceu a Abraão quando este iria sacrificar seu filho Isaque. Gênesis 22, do 11 ao 18. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência
como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a praia e no mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém. Foi Deus que ordenou a Abraão o sacrifício de seu filho, e quando ele levantou a faca, o cutelo, para matá-lo, então a Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o moço e não faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho. Quem foi que pediu o filho para Abraão? Deus. Não foi Deus que pediu para Abraão sacrificar o filho? Agora o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, está dizendo aqui, ó: porque não me negaste seu próprio filho, o teu único filho. Versículos 12, 11 e 12. Lê. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso, está aí. Isso aí, esse versículo, essa palavra aí, refere-se inegavelmente que este anjo do Senhor é o próprio Deus, em forma teofânica. Ele apareceu a Moisés na sarça ardente, mas que não se consumia, em Êxodo 3, versículo 2 a 5. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vejamos aí que no versículo 4, esta mesma pessoa, que é o anjo do Senhor, é chamado de Deus. Repete. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele. Bradou Deus. Continue. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém. Fez Moisés assim, né? Ele se manifestou também a Gideão, enquanto este malhava o trigo no lagar, ocultando-se, escondendo dos midianitas. Juízes 6, do 11 ao 23. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas
Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. E o Senhor me disse: porquanto eu serei contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Amém? No versículo 12, nós encontramos aí sobre o anjo do Senhor, quando aparece para Gideão, e no versículo 14, ele é dito assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força, Gideão, e livra o povo da mão dos midianitas. Então era o próprio Senhor Deus que estava ali. Vamos mais um pouco? Em Juízes capítulo 13, versículo 2 a 23. Do 2 ao 23. Mas aguarda um pouco. Temos várias descrições, é muito versículo para ler. Temos várias descrições de vistas do anjo do Senhor. Nesta passagem de Juízes 13, do versículo 2 até o 23, ele vai ser chamado de o anjo do Senhor, vai ser chamado também de anjo de Deus e homem de Deus. A Manoá e sua mulher, essas expressões são usadas 12 vezes sobre esse anjo com A maiúsculo. Mas no versículo 22 lemos: disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Então, este anjo específico é o próprio Deus. Muito bem. O livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, recapitula como o anjo do Senhor destruiu em uma só noite 185.000 soldados assírios. Quando este exército sitiou a Jerusalém, olha, quando o exército dos assírios sitiou a Jerusalém, o anjo do Senhor destruiu em uma só noite 185.000 soldados assírios. O anjo do Senhor. Maravilha, né? Analisando estas passagens das Escrituras, uma das principais autoridades sobre história dos judeus, línguas e costumes do Antigo Testamento, como diz Charles L. Feiberg, afirma que o anjo do Senhor é a autorrevelação de Deus. O anjo do Senhor é a autorrevelação de Deus. Ele é o Senhor em pessoa. Ele é o Senhor em pessoa. O anjo do Senhor
da história do Antigo Testamento é o próprio Cristo pré-encarnado. O próprio Cristo pré-encarnado. Das muitas teofanias que existem no Antigo Testamento, muitas delas é o próprio Cristo pré-encarnado e é o próprio Deus em pessoa, que é manifestação de Deus na figura de anjos, de anjo, manifestação de Deus na figura de anjo, nos livros do Antigo Testamento. Muito bem, meus irmãos, meus alunos e a todos que estão participando deste vídeo, desta aula, nós vamos dar uma pausa aqui para um breve recreio, prometendo voltar daqui a pouquinho com a segunda parte da aula, onde iremos falar no capítulo 2 sobre a natureza dos anjos. Até daqui a pouco.